Então, gente, banca CEPERJ, concurso de Itaguaí à vista. Para quem vai fazer o concurso de Itaguaí, a banca já foi definida e é a CEPERJ. Como a gente já tem falado aqui, a tendência atual da maioria das redes e da maioria das bancas é a visão progressista da educação. E a CEPERJ, ela não foge não desse perfil. A CEPERJ também ela gosta muito de trabalhar com autores, tá? Então é bom que você conheça os autores, que você leia alguma coisa dos principais autores progressistas em cada área da educação, e que você entenda. E agora eu vou te mostrar aqui na questão, mais uma vez, como eu fiz lá na questão da CEPUERJ, como que o pensamento progressista ele domina as questões dos concursos hoje. Então, vamos lá. Eu peguei uma questão aqui da Hoffman, de Sarah Hoffman. Ela fala de avaliação. E vamos dizer que você nunca ouviu falar da Jussara, mas que você tenha uma ideia razoável da diferença entre o pensamento progressista e as teorias da pedagogia tradicional, que são abandonadas e rechaçadas, ou seja, não são defendidas por essas bancas, tá? Quando a gente vai fazer uma prova, muito importante conhecer as teorias e saber tudo acerca dos conteúdos que a gente vai lidar, mas também é igualmente importante a gente saber com que banca nós estamos lidando, qual é o pensamento da banca que nós estamos enfrentando, porque, na verdade, quando você está ali com aquela prova, o que vale é se você vai convencer essa banca que você pensa como ela quer que você pense, se você vai marcar aquilo que ela quer que você marque. Então você tem que saber o que ela pensa e você tem que saber o que ela quer que você marque. E se você está diante de uma banca progressista, você tem que saber razoavelmente como o pensamento progressista se manifesta nas áreas da educação, e você vai responder quase todas as questões hoje, dos concursos hoje. Tá? E vou mostrar para você mais uma vez aqui como que você vai fazer isso numa prova. Aqui é uma questão de uma prova das séries iniciais, tá? Primeiro ao quinto ano, de um município aqui do Rio de Janeiro. Essa prova foi em 2011 e nível médio, mas vocês vão observar aqui que é uma prova bastante complexa, que exige um nível de conhecimento e de interpretação de texto bem razoável, senão você não consegue resolver a questão não. Então, vamos lá. Primeiro vamos interpretar aqui o enunciado, tá? Hoffman registra que no campo da educação a discussão de uma nova perspectiva enfrenta alguns obstáculos ligados à própria história de vida dos professores, como a tendência a considerar o erro como um fracasso e a dúvida como demonstração de desconhecimento. Segundo a autora, essa maneira de entender o erro e a dúvida dos alunos está diretamente ligada a posturas pedagógicas caracterizadas por... Então vamos lá. Só no enunciado aqui a gente já vai entender como que a tendência aqui, a teoria, é a progressista que está dominando a questão. Olha só, no campo Hoffman, a Jussara, registra que no campo da educação a discussão de uma nova perspectiva. Que nova perspectiva é essa? Toda vez que se falar em uma nova perspectiva, em uma atual perspectiva, em um novo olhar, a gente vai estar falando de teorias progressistas em todas as áreas. A Hoffman ela fala de avaliação. Então ela está falando aqui que existe uma dificuldade, existe uma discussão em você mudar a forma de avaliar o aluno para uma nova forma. Então você tinha uma forma que passou e você tem agora uma nova forma que está chegando. E a Hoffman diz que para que essa nova forma seja adotada pelos professores, existem alguns obstáculos ligados à própria história de vida. Por quê? Porque esses professores eles foram criados, educados e forjados pelas teorias tradicionais, que viam o erro e o fracasso escolar de outra forma, que é diferente da que ela defende para os dias de hoje. Então, aqui a questão é
qual a postura desses professores diante das suas histórias de vida, diante do que eles aprenderam, diante da forma como eles foram ensinados, qual é a postura que atrapalha o avanço da nova perspectiva da avaliação. Então, a gente tem a antiga e ela está defendendo a nova, ela está dizendo que a nova não avança, porque existe uma postura ainda por parte dos professores que é baseada na visão deles, da história deles de vida, da forma como eles aprenderam. Ok? Então, aqui o que a gente está procurando nessa questão? A postura que atrapalha o avanço da nova perspectiva, ou seja, a postura que não faz parte da nova perspectiva, ou seja, a postura que não faz parte das teorias progressistas da educação na questão da avaliação. Então, vamos lá. Letra A. Considerar o aluno como sujeito do seu próprio desenvolvimento. Olha, isso daqui é ponto pacífico, é progressista. Isso daqui é clássico das teorias dos autores do pensamento progressista. A gente vai ver isso muito em Paulo Freire, né? Na própria Jussara Hoffmann, e no Gadotti, e no Pirrenot, e em todos os autores progressistas. O aluno é o sujeito. O aluno, ele agora não é mais o objeto dentro da sala de aula sobre o que fica ali passivo, aguardando receber todos os conhecimentos e todos os ensinamentos. Não, o aluno agora ele é o sujeito, ou seja, é ele que age para o seu próprio desenvolvimento. E é nesse sentido que os professores devem trabalhar. Então, isso é um ponto clássico, isso é um pensamento crucial das teorias progressistas. E se eu estou procurando aqui o que não é progressista, então essa questão ela não serve, ela não está certa e não é ela que eu vou marcar. Buscar a formação de pessoas com capacidade e liberdade para tomar as suas próprias decisões. Outros termos aqui que a gente sempre vai achar nos autores progressistas. A educação, na visão progressista para cá, ela tem a intencionalidade de formar pessoas com a capacidade e a liberdade de tomar suas próprias decisões. Ou seja, ela não vai ser mais ali uma vaquinha de presépio que fala assim, sim, não para tudo, mas ela vai ser crítica, ou seja, ela vai refletir sobre todo o conhecimento que chega para ela. Ela vai ter liberdade, ela vai ter capacidade e liberdade para tomar suas próprias decisões. Isso a educação vai auxiliar que ela desenvolva. Então aqui eu tenho também todos os conceitos totalmente coerentes com as teorias progressistas. Como que eu poderia, por exemplo, botar essa questão aqui para que ela não fosse progressista? Porque as teorias tradicionais, elas não defendem a liberdade de tomar decisões. Segundo os autores progressistas, essas teorias tradicionais, elas são limitadoras da capacidade das pessoas de decidirem, de pensarem, de refletirem. Então, letra B também não é, porque eu estou procurando. Eu sempre tenho que lembrar, quando eu estou resolvendo uma questão, o que eu estou procurando. Então, eu estou procurando o que não é pensamento progressista. E a letra B, ela é também, tá? Fundamentada nos autores de pensamento progressista. Considerar a realidade social e política das crianças e dos jovens envolvidos no processo educativo. Olha só, mais uma vez um conceito chave, ok? Sempre a teoria progressista ela vai defender que quando o aluno está na escola, o aluno que é admitido no sistema educacional de ensino para ter início ao seu processo de ensino-aprendizagem, essa escola, esse sistema educacional, esse professor tem que considerar, ou seja, eles têm que entender que aquela criança vive em um lugar, que ela vem de uma família
como é a história de vida dela, qual é o contexto social e político que essa criança está. Novamente, eu tenho aqui, sim, pontos chaves e termos fundamentais do pensamento progressista, que é uma base deles muito importante, o contexto histórico social das crianças. Toda vez que eu falo em considerar, em respeitar, em trazer para a sala de aula, em sempre trabalhar com o contexto político, social, ou histórico, social, ou sócio-político do aluno, eu sempre vou estar falando de teoria progressista. Então, também não é essa, porque essa daqui também é, dentro da nova perspectiva, é teoria progressista. Letra D. Desenvolver nos alunos autonomia intelectual e moral e o hábito de agir com cooperação e reciprocidade. Sim, desenvolver nos alunos, outro termo-chave, tá, do pensamento progressista na educação é autonomia. Então, a gente trabalha, a gente busca, a gente investe, a gente sempre vai ter a intenção de que aquele aluno desenvolva autonomia gradativamente, crescentemente. Quanto mais autônomo ele for, melhor. Tanto intelectualmente, ou seja, tanto nos seus conhecimentos, como moralmente, ou seja, com seus juízos de valor acerca da realidade. Autonomia é um termo-chave que sempre aparece nos teóricos do pensamento progressista. Então, essa questão também não é, porque ela é base, tá? É clássica. Autonomia é um termo-chave, é um termo que sempre vai aparecer. Quando eu digo que eu estou buscando autonomia, que eu estou construindo autonomia, que eu estou dando autonomia para o aluno, então eu estou falando, sim, sempre de tendência de pensamento progressista, de tendência crítica ou pós-crítica, tá bom? E agora a letra E. Agora a gente já sabe que se todas as outras não são, é essa, mas a gente vai analisar ela assim mesmo, ok? Por que seria a letra E? Privilegiar a transmissão e a informação pelo professor de conhecimentos considerados inquestionáveis. Então aqui eu tenho vários termos, ok, da pedagogia tradicional, que essa nova perspectiva que a Hoffmann defende e que é o pensamento progressista manifestado na educação, não deseja eliminar, deseja que a gente supere, que a gente esqueça esse tipo de entendimento. Então, privilegiar a transmissão e a informação. Olha só, essa palavra aqui, transmissão de conhecimento, professor transmissor de conhecimento, ela sempre é utilizada nas provas das bancas progressistas para confundir. Por quê? Porque a gente cresceu, né, quem é da minha geração, quem é de uma geração anterior à minha, entendendo que o professor ele é o transmissor de conhecimento e que a função da escola é transmitir conhecimento. Só que não. Nas teorias, no pensamento progressista, que é o que hoje nós vivemos na educação, que é o que as redes de ensino têm buscado, que é como as bancas trabalham, o professor não é transmissor de conhecimento e a função da escola não é transmitir conhecimento. Então, se apareceu transmissão, encerrou. Essas não tem nada a ver com o pensamento progressista. Então, se você está procurando alguma coisa que caiba dentro do pensamento progressista, transmissão de conhecimento sempre vai fazer essa alternativa ficar fora, porque não é, tá? Transmissão. Ah, mas eu aprendi e eu sou assim e eu acredito assim. O que você acredita na hora de uma prova é a última coisa que você precisa. Você precisa só saber o que a banca acredita. Então, essa banca aqui, ela acredita que a escola não tem que privilegiar a transmissão de conhecimento e que nem o professor também não é transmissor de conhecimento e de informação. Tá? O que o pensamento progressista acredita? Na construção do conhecimento, ok? Na aquisição. E o professor ele é um mediador dessa construção. Nunca, jamais ele é um transmissor dessa informação.
tá? Ele é um mediador das informações a que o aluno tem acesso, ok? E de conhecimentos considerados inquestionáveis, é outro ponto que está totalmente fora do pensamento progressista. Não existe conhecimento inquestionável, tá? Não existe verdade absoluta, tudo é relativo, tudo pode ser questionado, inclusive uma das funções do professor é justamente fazer o aluno ser o mais questionador possível. Então, se eu tenho aqui conhecimento inquestionável, eu não posso entender que essa alternativa, que essa frase, que essa afirmativa tenha nada a ver com o progressismo. Então, voltando aqui, recapitulando, só porque eu acho que eu falei demais, pode ter ficado alguma coisa se perdido. A gente está falando da Sarah Hoffman de avaliação, porém aqui não apareceu nenhum texto dela, tá? Só apareceu que ela disse que existe um problema que impede uma nova perspectiva de avaliação, né? E que é a visão dos professores, devido à sua história de vida, devido à forma como eles aprenderam, que não deixam essa nova perspectiva se estabelecer e que não se valem, que não se abrem para essa nova perspectiva acerca do erro, do fracasso. Então, é isso que a questão está dizendo para a gente. E aí a gente vai, ela quer que a gente ache aqui nas alternativas o que, né, como que essa postura, ok, se manifesta, como que esse professor então ele age. Se ele não age dentro da nova perspectiva, como que ele então age? Ele não considera o aluno como sujeito, porque isso é nova perspectiva. Ele não busca formar pessoas com capacidade e liberdade, porque formar pessoas críticas, reflexivas, que sejam capazes de pensar e decidir também é progressista. Esse professor, ele não é, tá? Esse professor aqui desse enunciado. Considerar a realidade social e política. Esse professor também não considera a realidade social e política. Tanto, pouco importa, que ele só quer saber do que ele vai ensinar dentro da sala de aula. Desenvolver nos alunos autonomia. Piorou esse professor. Ele, aqui desse enunciado, a postura dele não é essa. Ele não quer que esse aluno seja autônomo, que ele tenha a capacidade de pensar por si mesmo, de decidir por si mesmo, que ele tenha a capacidade de ser quem ele é, de acreditar nas coisas que ele quiser acreditar, sem que ninguém diga para ele o que ele tem que pensar. Então, esse professor desse enunciado, ele não age desse jeito. Esse professor desse enunciado, que não é um professor progressista, que é um professor tradicional formado pela pedagogia, que pensa da forma tradicional e que não abraça a nova perspectiva de avaliação, esse professor ele privilegia a transmissão de informação e os conhecimentos inquestionáveis, tá? Então, a postura pedagógica desse professor é caracterizada pela transmissão de informação e pelo conhecimento inquestionável, ou seja, ele sempre vai dizer para o aluno que o que ele está dizendo é o certo e que não existe questionamento, que o aluno tem que absorver o que ele ensinou e ponto final, senão vai ficar errado, vai ficar com zero, tá? Então é isso, uma leve pincelada aí, uma questão só para vocês verem como que o pensamento progressista vem dentro das questões de concurso hoje, ok? É muito importante que você entenda e que você busque compreender e ampliar esses autores que vêm nessas provas. Procure sempre ler textos, artigos e vídeos, porque são pedidos e cai, ok? Então é isso, gente. Próxima questão, vou continuar fazendo aqui algumas questões da CEPED por causa da banca Itaguaí. E se você quiser, fica à vontade para me perguntar se eu não fui clara na explicação de alguma das alternativas ou se algum conceito passou despercebido, ok? Porque o interessante para mim é que você entenda. Boa sorte aí, até a próxima.